Paulo terá um desfalque importante para o jogo contra a LDU quinta-feira às 19 horas de Brasília, em Quito, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O volante Pablo Maia não se recuperou de uma indisposição estomacal que o tirou de campo no começo do jogo contra o Botafogo no sábado. Ele nem viajou com a delegação ao Equador na tarde desta terça. Luan, que o substituiu no sábado, é uma opção para o técnico Dorival Júnior. Por outro lado, o treinador terá Lucas e Rames Rodrigues à disposição pela primeira vez na Sul-Americana, já que eles só foram inscritos para as quartas de final. O camisa 7 deve ser titular. No CT da Barra Funda, na manhã desta terça, Dorival separou o elenco em dois grupos. Um deles fez atividades específicas de defesa, enquanto o outro fez um treino técnico de construção de jogadas, passes e finalizações. O São Paulo fará um treino no Equador antes do jogo na quarta no CT do Independente Del Valle. A delegação permanecerá no país até sábado, quando viaja em voo fretado direto para Belo Horizonte, onde domingo enfrenta o América Mineiro. A partida de volta do confronto com a LDU está marcada para o dia 31 no Morumbi. O São Paulo deve bater em seus próximos jogos seus recordes históricos de público e renda. Com médias superiores às do ano passado, quando alcançou os melhores números, o clube pode quebrar o recorde de bilheteria já na próxima partida como mandante contra a LDU no dia 31, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Até agora, o São Paulo arrecadou mais de 65 milhões de reais. Se mantiver a média de 2,5 milhões, irá ultrapassar os pouco mais de 67 milhões de 2022. O recorde de público também deve ser batido muito em breve. Foram vendidos mais de 1 milhão de ingressos nesta temporada. Falta pouco mais de 103 mil para chegar aos bilhetes do ano passado. Com a média atual de 44,5 mil por jogo, serão necessárias 3 partidas em casa. Mas pode ser antes. O São Paulo jogou as últimas 7 partidas para mais de 50 mil pessoas. O recorde é o duelo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, com mais de 62 mil pessoas pagantes. Os próximos 2 jogos da equipe são como visitante, contra a LDU quinta pelas quartas de final da Sul-Americana em Quito e contra o América Mineiro domingo em Belo Horizonte. Depois, o São Paulo recebe a LDU dia 31 e o Coritiba em 3 de setembro no Morumbi. O terceiro jogo dessa sequência será a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Pode ser o de ida no dia 17 de setembro ou no de volta dia 24. O mando de campo será definido por sorteio. Entre um e outro irá a Porto Alegre enfrentar o Inter pelo Brasileiro. A equipe já fez 26 jogos como mandante nesta temporada. Só um deles fora do Morumbi contra o Água Santa no Paulista no Allianz Parque. Serão pelo menos mais 11, considerando a final da Copa do Brasil, o jogo de volta contra a LDU e os outros 9 duelos em casa no segundo turno do Brasileiro. Em 2022, quando chegou às finais do Paulista, da Sul-Americana e nas semifinais da Copa do Brasil, o São Paulo fez 39 partidas em casa. Voltando a dar detalhes sobre o São Paulo na Sul-Americana, o adversário, que é a LDU, costuma ser complicado para o São Paulo, principalmente quando a partida é disputada no Equador. Nas outras 4 vezes em que se enfrentaram, só os mandantes venceram, 2 vitórias para cada lado, são 6 gols marcados pelo tricolor e 7 sofridos. E nas 2 vezes em que o São Paulo foi à capital equatoriana para enfrentar a LDU, saiu goleado. Na última vez que se encontraram, os donos da casa aplicaram um 4-2 pela fase de grupos da Libertadores de 2020. Aquele resultado praticamente eliminou qualquer chance que o tricolor tinha de se classificar para as oitavas de final da competição, algo que se confirmaria em sequência. Na Libertadores de 2004, outra noite complicada para o São Paulo na altitude de mais de 2.800 metros, derrota por 3-0 com um time que contava com nomes como os de Rogério Ceni, Cicinho, Luiz Fabiano e Grafite. Esta será a primeira vez que LDU e São Paulo vão se enfrentar em um duelo mata-mata. O tricolor, portanto, espera construir um bom resultado em Quito para trazer a decisão para o Morumbi, onde o time jamais perdeu para os equatorianos. Reforçando que o jogo de volta será no próximo dia 31, às 19 horas. Na fase de grupos da Libertadores de 2004, deu o troco com uma vitória por 1-0. Em 2020, venceu por 3-0
no último jogo do Morumbi antes das paralisações do futebol mundial devido à pandemia. A sequência da LDU não é das melhores. Após perder para o Nublense no tempo normal das oitavas de final e vencer nos pênaltis, a equipe acumula 2 empates por 0-0, ambos pelo campeonato equatoriano. A principal aposta do time de Luiz é Paolo Guerreiro, nome bem conhecido no futebol brasileiro e do São Paulo, principalmente pela época em que vestiu a camisa do rival Corinthians. Em 5 jogos pela LDU, ele tem apenas um gol. Na Copa Sul-Americana, o time equatoriano passou na liderança do Grupo A com 12 pontos ganhos. Ao todo, tem 13 gols marcados e 5 gols sofridos. A CBF divulgou nesta terça-feira imagens e áudios do VAR no lance do segundo gol do São Paulo contra o Corinthians, em jogo da semana passada pelas semifinais da Copa do Brasil. Com a vitória por 2-0, os tricolores avançaram para a decisão. No gol, o atacante Lucas cabeceia a bola na trave e depois se lança na direção dela. Na dividida com Cássio, a bola entra. O VAR checou não só um possível toque de mão, mas também um impedimento de Wellington Rato no início da jogada e uma possível falta de Lucas em Cássio. Nada foi constatado e o gol foi validado pelo árbitro Rafael Claus. O chefe da comissão de arbitragem da CBF defendeu o procedimento da equipe que comandou a partida, dizendo o seguinte, abre aspas, o protocolo do VAR estabelece erro claro e óbvio para revisão. Quando não tem a evidência do toque de mão, não tem infração. A decisão de campo foi gol e foi mantida. Fecha aspas, foi o que disse Wilson Seneme. Péricles, gerente técnico do VAR, afirmou o seguinte, abre aspas, o mais importante é que a equipe de VAR está ativada para a possibilidade de mão. Ela faz todas as buscas por todos os ângulos em todas as possibilidades. Ela para em vários ângulos na possibilidade de contato e não encontra nenhum contato, ângulos em que, a depender da perspectiva que você está olhando, a gente olhou em que parece que a mão está por trás, em outro parece que a mão está por cima. São ângulos, nunca pode tratar a imagem como um ângulo só. No VAR, a gente faz o trabalho de parar essas imagens e casar todas elas como um quebra-cabeça. E essas foram as notícias de hoje do canal SPFC Tricolor TV, onde você é sempre muito bem-vindo. E aproveitando que José Alves pediu salve para seu amigo Márcio lá do Acre. Obrigada e até o próximo vídeo!